Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, finalmente, para quem estava tão ansioso quanto eu para contar essa história aqui, eu vou trazer para vocês hoje a história do BTK, que é o assassino Dennis Rader. Para quem não me segue, tá aqui o perfil casos.mistérios que eu tenho lá no Instagram. É um perfil onde eu tô sempre assim me comunicando com vocês e pedindo opiniões também sobre os vídeos que eu vou trazer aqui no canal. E na verdade esse vídeo eu já tinha em mente desde o início que eu criei o meu canal, que eu iria trazer somente após ler o livro. Então, depois de um pouquinho mais de um ano, eu consegui finalmente pegar esse livro e conseguir terminar de ler, que é o livro aqui da Dark Side, que é do BTK, que é a Máscara da Maldade, que é contando toda a história, enfim, do assassino, né, o BTK, Dennis Lynn Rader. Já vou deixar aqui essa dica maravilhosa que é esse livro. Esse livro até agora foi um dos melhores, assim, superou o do Ted Bundy, que eu li também. Foi um dos melhores livros até agora que eu li. Eu tava muito ansiosa para fazer esse vídeo, porque esse vídeo para mim ele é muito importante, porque foi um marco aqui pro canal, que foi a entrevista com um ator de Mindhunter que interpretou esse assassino aqui na série. E para quem não viu ainda a entrevista com o Sonny Valicent, tá aqui. Eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês irem lá ver a entrevista. Essa entrevista maravilhosa, onde ele conta como foi a preparação para ele interpretar esse assassino na série, que é algo assim muito incrível, assim, bem chocante de ver ele contando. Vou deixar aqui também o playlist das outras entrevistas aqui do canal e também dos outros atores de Mindhunter que também interpretaram assassinos na série. Tá aqui o cardzinho, corre lá se você não viu, que tá incrível. Então vamos para a parte que interessa, então vamos conhecer melhor a história do BTK. Dennis Lynn Rader nasceu no dia 9 de março de 1945 em Pittsburgh, no Kansas, lá nos Estados Unidos. Rader ele acabou nascendo em Pittsburgh, mas ele acabou crescendo na cidade de Wichita, lá no Kansas também. Dennis ele era o mais velho de 4 irmãos e quando o Dennis ele era jovem, quando ele era criança, ele tinha o que aparentava ser uma vida feliz. O Dennis, ele tinha o que aparentava ser uma vida feliz quando ele era criança dentro de casa. Ele tinha pais bons, ele tinha pais amorosos que, enfim, tratavam ele bem. Normalmente a gente vê nesses casos crianças que foram maltratadas, crianças que viram violência na família, crianças que nasceram num lar totalmente sem estrutura nenhuma emocional. Mas no caso do Dennis tinha esse detalhe assim que chama a atenção da gente, porque ele não tinha uma infância assim, ele não era maltratado, ele era amado pelos pais. Mesmo com toda a assistência em casa, com amor, carinho dos pais, o Dennis ele tinha um gosto bem peculiar quando criança, que era... Ele gostava muito de tortura, ele se excitava com tortura. Ele era uma criança que se interessava por pornografia violenta, ele gostava de ler revistas de detetive, ele tinha essa obsessão por tortura. Inclusive, ele costumava torturar e matar animais. Ele também costumava espionar as vizinhas enquanto elas se vestiam. Ele costumava roubar roupas das vizinhas, roupas íntimas. Ele costumava roubar essas roupas íntimas das vizinhas. Ele costumava se masturbar, enfim. Às vezes ele vestia essas roupas, enfim, para poder se masturbar e ter essas fantasias que ele tinha. Desde novo, o Dennis, inclusive no livro, diz isso, que ele se dirigia a esse lado obscuro dele com um nome. Ele chamava esse monstro dele, esse monstro interior dele, de Spark. Então esse era o nome para o monstro interior que ele tinha. Por anos, o Dennis fantasiou sequestrar e estuprar mulheres. Ele invadia casas, né, roubava as calcinhas. Ele também costumava seguir algumas mulheres que iam ao supermercado, mas ele sempre acabava hesitando e travando na hora de colocar as fantasias dele em prática. O Dennis ele chegou a servir nas Forças Aéreas dos Estados Unidos de 1966 até 1970 e depois ele foi dispensado. Após ele ser dispensado, ele se mudou para Park City, onde ele começou a trabalhar no departamento de carnes de uma rede de supermercados onde sua mãe trabalhava.
Até que no dia 22 de maio de 71, Rader acabou se casando com Paula. E em 1974, 3 anos depois, ele conseguiu um outro emprego na empresa ADT, onde ele trabalhou no setor de instalação de alarmes de segurança. Em 74, então, ele entra para essa empresa, onde ele trabalha no setor de instalação de alarmes de segurança. Então ele estava num cargo onde beneficiava ele em vários sentidos, né? Ele ia até a casa das pessoas e fazia os serviços da ADT, a instalação de alarmes de segurança. E além de ser alarmes de segurança, ele tinha todo o acesso à casa das pessoas. Então ali ele já tinha uma ampla visão e liberdade para poder observar melhor as suas futuras vítimas. Em 1974, no mesmo ano que ele conseguiu esse emprego, ele já tinha decidido colocar o seu primeiro crime em prática. E acreditem vocês, a primeira vítima que ele focou, que seria sua primeira vítima, foi uma menininha de 9 anos de idade. O nome dela era Josefine Otero. A partir do momento que ele viu ela e decidiu que ela seria sua primeira vítima, ele passou a seguir ela por semanas, enfim, observar a casa onde ela morava. Ali ele pôde observar quantos membros tinha na família, a hora que o pai saía para trabalhar, a hora que a mãe estava em casa, quantas crianças tinham. Então ali ele já começou a observar a Josefine e ficar por dentro de todos os horários da família para poder invadir a residência. Então, no dia 15 de janeiro de 74, ele vai até a casa da Josefine Otero e a primeira coisa que ele faz, que é algo que, uma das características, né, ele costumava cortar os fios de telefone antes de entrar nas casas para não ter o risco, né, de entrar, enfim, a pessoa poder ligar para emergência e acabar dando tudo errado. Assim que ele chega e entra, ele já dá de cara com um cachorro que ele não esperava ter na casa. Ele dá de cara com a Josefine, com a mãe dela, e em seguida mais uma outra surpresa que foi o que deixou ele mais assustado, que foi a presença do pai da família, porque pelas observações que ele tinha de ver, né, enfim, observar a família, era um horário que o pai das crianças, pai da família, ele não estaria ali. E por algum motivo, agora eu não me lembro de falar pra vocês, o pai da família ele não foi trabalhar naquele dia. Então ele acabou encontrando toda a família em casa, inclusive, né, o irmãozinho da Josefine, que também estava lá. Então estavam todos os membros em casa. Estavam a Julie, a mãe das crianças, né, a mãe da Josefine, a Josefine e o seu irmão Joseph, de 9 anos, e o pai da família, o Joseph, o Joey, né, mais conhecido como Joey Otero. Nesse momento, como era seu primeiro crime, ele ficou meio assustado, mas imediatamente ele tirou a arma, apontou a arma para a família para poder conter todos. Com ele também levava uma bolsa, né, com um kit que ele chamava de seu kit de assassinato. E nesse kit tinha cordas, tinha facas, tinha mordaças, enfim, tinha tudo que ele iria precisar, né? Sacolas plásticas também tinha, enfim. Então a primeira coisa que ele faz foi pedir para colocar o cachorro para fora. Eles colocam o cachorro para fora. Nesse momento ele amarra, né, o pai da família, amarra todos, deixam todos amarrados. A primeira coisa que ele faz é dizer que aquilo era um assalto e tenta tranquilizar as crianças dizendo que estava tudo bem, que era para elas ficarem bem, que era só um assalto. Então a primeira pessoa que ele acaba se dirigindo, porque é a pessoa mais forte, enfim, né, foi o pai das crianças. Ele coloca uma sacola plástica na cabeça do Joseph Otero e deixa o pai ali agonizando, sufocando, e vai em direção à mãe. E ali na mãe, ele já, como ele não tinha, ele mesmo fala isso em uma entrevista, eu também vou deixar o link depois para vocês virem, se vocês tiverem estômago para ver. Eu tive que assistir, assim, é muito chocante, ele dando a declaração de como matou, enfim, lá no julgamento. Ele não tinha noção de quanta força ele precisava para matar uma pessoa. Ele ainda não tinha cometido nenhum crime. Então ele se dirigiu para a esposa, né, para a mãe das crianças, e estrangulou ela. E ela acabou desmaiando. E de primeiro momento ele achou que ele tinha matado ela, só que não tinha. Então demora um pouquinho ali para ele ter uma noção de quanta força precisa, enfim, até que ele consegue matar a mãe das crianças. E ele se dirige de novo para o pai das crianças, e o Joseph, ele tinha conseguido, assim, se debatendo, né, com aquela sacola, ele conseguiu de alguma forma morder e rasgar, né, para conseguir respirar. E nisso o BTK ele faz algo assim que
O BTK, ele pega uma camiseta, ele coloca em volta do rosto do pai das crianças e coloca uma outra sacola em cima para que não tenha mais esse problema dele tentar rasgar de novo. Então o pai acaba morrendo asfixiado. Ele vai até o menininho, ele faz o mesmo processo que com o pai. Ele coloca um saco, só que antes, como ele já teve o erro com o pai, ele coloca também uma camiseta no menininho, coloca outra sacola para se certificar. E o que ele faz, que deixa tudo mais horrível? Ele pega uma cadeira e senta em frente a um menininho de 9 anos e assiste ele agonizar até morrer asfixiado. Ele assiste o menininho morrer. Como se aquilo fosse algo muito prazeroso de se assistir. Esse era o BTK. Então ele vai em direção a Josephine, que era o seu alvo, né? Seu foco desde o início. E uma coisa muito triste também que ocorre é quem encontra a família toda assassinada são os outros 3 filhos do casal. Eles tinham mais outros 3 filhos. Então esses filhos acabam chegando na casa e encontrando a família toda morta daquela forma. E eu fico pensando como que não deve ter ficado a cabeça dessas pessoas. Mais tarde a polícia chega e ela acaba entrando no porão e a Josephine acaba sendo encontrada pendurada com as roupas de baixo abaixadas e sêmen também foi encontrado na coxa da Josephine. A polícia no início ela achou que a família poderia ter sido vítima de uma vingança de algum traficante, algo do tipo. Eles nem imaginaram, nem passou pela cabeça deles que poderia ser um serial killer, até porque não é uma característica, né? Não é um padrão de vítima, não tinha um padrão, era uma família inteira, era criança, mulher, homem, enfim. Em nenhum momento eles pensaram que poderia ter sido um assassino em série, então eles acharam que de repente a família poderia estar envolvida com drogas, alguma gangue poderia ter ido lá a mando de algum traficante e matado a família inteira, então ficou por isso. Fizeram diversas investigações, mas acabou dando em nada. Até que no dia 4 de abril do mesmo ano de 74, o Dennis Rader, ele coloca o seu segundo projeto em prática. O BTK, ele costumava chamar todas as vítimas que ele escolhia, que ele dizia que era aleatoriamente, ele tinha um nome de projeto que ele chamava. Então essa próxima vítima que ele escolheu, que foi a Catherine Bright, ele chamou de projeto Apagar as Luzes. A Catherine, ela tinha 21 anos e o BTK conheceu ela quando ele estava levando a esposa dele para almoçar em um restaurante próximo à casa deles. E a partir dali ele decidiu que ela seria a próxima vítima, passou a observar ela, notou que ela era uma mulher muito bonita, uma mulher solteira, enfim, e decidiu invadir a casa dela. Uma informação muito importante de trazer é que o BTK ele fazia faculdade. Nessa época, em 74, ele fazia faculdade. Ele estudava administração da justiça. E não é porque ele queria entrar para o meio judiciário, não. Ele queria era conhecer meios para poder se safar dos crimes dele. Então, ele estava aprimorando os seus conhecimentos. Então, o Dennis, a primeira coisa que ele faz, ele corta a linha telefônica da Catherine, vai até a porta da casa, bate, só que ninguém atende. Então, ele decide invadir. Só que, para surpresa dele, quando ela chega em casa, ela não chega sozinha, ela chega acompanhada de um homem. Então ele pensa, de novo, nada saiu como planejado. E esse homem que chegou com a Catherine não era um namorado, era o irmão dela, que se chamava Kevin. Então assim que eles entram na casa, o BTK aborda eles e diz para eles que ele é procurado pela polícia e que ele precisava de um carro e dinheiro para poder chegar em Nova York. E de novo ele fala que ele só ia precisar amarrar eles para poder assaltar, enfim, e que iria ficar tudo bem, que ele não ia machucar ninguém. Então o BTK ele liga o som bem alto, né, para dar uma abafada nos barulhos. E nesse momento ele pede pro Kevin amarrar a irmã, ele amarra, e depois ele amarra o Kevin e depois de amarrar ele vai e faz todo o seu ritual, né, de prazer. Então, para quem não sabe, né, para quem, enfim, tá conhecendo agora essa história, Dennis Rader, ele colocou nele mesmo esse apelido BTK porque são as iniciais do seguinte, que é bater, torturar e matar. Então, as iniciais dessas palavras em inglês. Era o que ele fazia com suas vítimas. Ele batia e ele torturava e depois ele matava. Então, foi exatamente isso que ele fez com todas as vítimas, incluindo com a Catherine. Ele torturou ela. E ele costumava fazer algo que torna ele tão repugnante, tão
tão, não sei pior que os outros, mas tão horrível. Ele sentia prazer na tortura, né, gente? Ele sentia prazer na tortura, então ele estrangulava a pessoa, estrangulava quando até a pessoa desacordar, desmaiar. E quando a pessoa estava acordando de novo, ele estrangulava de novo até a pessoa desmaiar. Então ele fazia isso diversas vezes até satisfazer, se masturbava, enfim, em cima da vítima. Porém, quando ele deixa a Catherine desacordada, em um momento ele volta para a sala e o Kevin acaba se soltando e acaba pulando em cima do Dennis e acaba conseguindo meio que pegar a arma, e os dois começam uma luta, e nessa luta o BTK acaba pegando a arma, atirando na cabeça do Kevin, e o Kevin cai no chão. Então ele vai em direção à irmã dele de novo. Só que acreditem vocês, gente, essa história é um milagre, assim. O Kevin, ele levou um tiro na cabeça, só que ele não morreu. Então ele acaba se fingindo de morto, e nesse momento o BTK volta para a irmã, continua o seu sadismo lá no quarto, e quando ele ouve um barulho, ele volta, o Kevin parte para cima dele de novo e quase consegue pegar de novo a arma. É incrível essa parte, assim, eu fiquei assim, meu Deus. Foi por muito pouco que ele não foi morto, e foi um milagre esse menino ter sobrevivido. E ele pega a arma por um momento, só que o BTK consegue de novo ser mais forte, consegue dar um tiro de novo no menino, ele consegue dar um tiro no rosto do Kevin. O Kevin, ele leva um tiro na cabeça e um tiro de raspão no rosto, e ele não morre. Então naquele segundo tiro o BTK pensou, bom, agora esse cara morreu. Então, como já tinham sido disparados 2 tiros, o BTK estava bem apavorado que poderia chegar alguém, né, a qualquer momento. Então ele acaba matando a facadas para agilizar o processo de morte, enfim, da Catherine. E quando ele volta pro Kevin, o Kevin não está mais ali. E aí quando ele vai para a porta da casa, ele vê o Kevin correndo assim, em direção aos vizinhos. E aí ele sai dali imediatamente. 3 meses depois dos Oteros terem sido mortos, né, 3 assassinos lá que estavam presos na prisão começaram a insinuar que conheciam os detalhes do crime contra os Oteros, e as especulações chegaram até o Dennis Rader, que não gostou nem um pouco daqueles 3 caras, aqueles 3 estranhos estarem levando os créditos pelo assassinato que ele cometeu. Então, alguns dias depois, o Dennis acaba ligando para o jornal Eagle e diz o seguinte: tem uma carta sobre os Oteros em um livro da biblioteca pública. Então, como os jornais, né, a mídia já estava oferecendo recompensas para qualquer informação útil sobre a morte dos Otero, o jornal Eagle levou em consideração aquela ligação, porque a pessoa só ligou e disse aquilo, a pessoa em nenhum momento pediu dinheiro ou pediu recompensa por essa informação. Então eles levam a informação até a polícia, que vai até essa biblioteca e acabam encontrando uma carta, a primeira carta do BTK. Esta carta, ela continha todos os detalhes do crime contra a família Otero, desde como ele entrou na casa, desde quem ele matou primeiro, posição dos corpos, a forma que os corpos foram encontrados, enfim, como foram mortos. Então, coisas que somente realmente só o assassino saberia. E essa carta ele já assina com as iniciais BTK. Agora eu vou explicar rapidamente aqui para vocês como que o Dennis ele era em casa, como que ele era no trabalho, como que ele era assim como fora, né, os assassinatos, como ele era como pessoa assim no dia a dia. Então assim, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, ele sempre foi considerado um cara assim muito controlador, muito inflexível, porém ele era um cara educado. Então, na série Mindhunter tem uma cena onde eles mostram um pouco dessa característica dele no trabalho. Eu vou deixar aqui a foto dessa... É a primeira cena, na verdade, que ele aparece na primeira temporada, que o Sony interpreta, que é uma cena, inclusive, que realmente aconteceu e tá nesse livro aqui, que é a cena onde ele tá no trabalho na ADT e o colega dele pede para ele um novo rolo de fita, e ele diz pro colega bem sério que ele só vai dar o rolo novo se ele der o rolo vazio para ele do que acabou, para ele poder repor. Então ali já mostra naquela cena como ele era assim, uma pessoa bem controladora, assim, um cara chato mesmo de lidar. Já em casa ele era considerado um bom marido, um bom pai, ele gostava de pescar, ele gostava de jardinagem, de caçar. E uma coisa também importante, gente, de mencionar foi que nesse período aí foi quando ele teve seu primeiro filho, né, que foi o Brian. Nesse período aí de 74, após os assassinatos dos Otero, ele teve o seu filho Brian,
Então, acredita-se, né, estou supondo, porque eu não consegui, ou não lembro, eu acho que não tem aqui nesse livro. Quem souber também deixa nos comentários, participem desse vídeo, gente. Eu não achei, assim, essa explicação dele dando para a polícia em relação aos períodos que ele ficava sem matar. Eu acredito que tenha sido pelo fato dele ter tido filhos, né? Ele teve 2 filhos, então num primeiro momento ele teve o Brian, que foi o primeiro filho dele. E o que ele fazia também, quando ele matava suas vítimas, ele sempre pegava alguns itens. Ele roubava do Zotero, ele pegou o relógio do pai da família, ele pegava roupas íntimas das vítimas, em alguns momentos, em alguns casos, ele pegava até a identidade. Então ele pegava o que nós chamamos, né, de souvenirs, né, que ele utilizava para poder satisfazer as suas vontades quando ele não podia matar. Então acredita-se que nesses períodos que ele não matava, eram os períodos que realmente ele estava com muitos afazeres, né, com o filho para criar, enfim, então ele acabava se satisfazendo de outras formas, se vestindo de mulher, se vestindo com as roupas das suas vítimas, se fotografava. Então ele era um cara muito sádico, ele era um cara muito perturbado, muito sádico. Ele se satisfazia assim vestindo as roupas das vítimas, ele colocava máscara. Então de 74 a gente vai dar um pulo lá para o ano de 1977. No dia 17 de março de 77, o BTK ele decide colocar em prática mais um de seus crimes, no qual ele chamou de Projeto Verde. O nome dessa vítima era Cheryl Gilmore, só que no dia que ele foi até a casa dela para colocar, né, o assassinato em prática, ele bateu na porta e ninguém atendeu, ela não estava. Então, como ele diz no próprio julgamento, ele tinha vários planos, né? Ele tinha um plano B, C e D, então tinha várias pessoas na lista que ele já tinha a intenção de matar. Então, se alguma não desse certo, assim como ele fala mesmo abertamente no julgamento, se uma não desse certo, ele ia para outra, se a outra não desse certo, ele ia para outra. Então, no caminho para ir para Cheryl, ele tinha encontrado um menininho carregando uma lata de sopa, no qual ele trocou algumas palavras, enfim, ele se fingiu ser um detetive, mostrou uma foto para esse menininho, perguntando se ele tinha visto aquela pessoa, meio para tentar ganhar a confiança do menininho, enfim, até porque ele conhecia aquela casa, enfim. E nesse caminho, quando ele foi na Cheryl e ele viu que não tinha ninguém no Projeto Verde, ele decide colocar em prática o seu outro plano, que seria a casa de Shirley Vian, que seria a casa onde esse menininho com a lata estava indo. Ele foi até a casa da Shirley Vian, ele bateu na porta e nesse dia estavam os 3 filhos dela, que é o Steven, que ele encontrou na rua com a lata de sopa, e tinha mais 2 irmãozinhos com ele e mais a mãe. Ele estava em casa com a mãe Shirley Vian, com o irmão Bud, de 8 anos, e com a sua irmãzinha Stephanie, de 4 anos. A mãe deles, a Shirley Vian, ela estava muito gripada, então ela estava muito doente. E eles estavam meio doentinhos também, e por isso até que a mãe tinha pedido para o Steven ir comprar uma lata de sopa. E quando a Shirley Vian atende a porta, o BTK ele fala que ele é um detetive, que ele precisava entrar. Então, quando ele diz que ele é um detetive, ela meio que fica receosa de abrir a porta, ele acaba empurrando a porta e consegue entrar. Assim que ele entra, ele aponta a arma e ele diz pra Shirley que ele tinha fantasias sexuais e que ele iria fazer sexo com ela e tirar algumas fotos. E que não seria agradável, mas todos ficariam bem. De novo, né, acalentando a família, né, algo assim perturbador, né. Então o BTK ele fecha todas as cortinas da casa e no momento que ele está levando as crianças e a mãe, né, para outro cômodo, o telefone da casa toca. Então aquilo incomoda bastante o BTK, porque novamente ele vai ter que fazer tudo correndo e de novo não saiu como esperado, porque ele não cortou o fio telefônico, ele esqueceu. Então aquele telefonema poderia levar alguém até a casa, né, para saber se estava tudo bem. Então imediatamente ele acaba cometendo o crime muito rápido. As crianças começam a gritar muito, chorar muito, então a mãe até tem a ideia de colocá-las no banheiro, e ele coloca as crianças no banheiro, coloca umas cobertas, uns travesseiros, coloca uns brinquedos e tranca as crianças lá e vai com a mãe até o quarto. Quando ele chega até o quarto com a mãe das crianças, ela acaba, enfim, vomitando dos nervos, né, de nervosa, mas também porque ela estava bem doente.
E o BTK, né, uma cena assim icônica, é um bom assassino que se preste, que tem que oferecer um copo de água para sua vítima, né? E o BTK faz o quê? Eu vou pegar um pouco de água para você. Ele pega um copo de água, que educado que ele é, né? Que prestativo, e dá um copo de água para Shirley tomar. Depois disso, ele comete o crime, enfim, tortura, até que ele não tem muito tempo também para esse assassinato, então ele faz tudo meio rápido. E imediatamente ele pega as suas coisas e vai embora, porque aquele telefonema, ele ficou muito nervoso com aquele telefonema, que podia a qualquer momento chegar alguém. Então, assim, no livro conta que a intenção dele era matar as 3 crianças. Sim, ele iria matar as 3 crianças. E as crianças foram salvas pelo bendito que ligou para aquela casa naquele momento. Então, depois que ele vai embora, o irmãozinho mais velho, o Bud, ele acaba quebrando a janela do banheiro, consegue sair com os irmãos. Só que é algo que eu chorei na hora, porque são eles que encontram a mãe daquele jeito. E depois até menciona, uma parte do livro menciona como que ficou uma das crianças, né, depois de já adulto. Eu não sei dizer pra você se foi o Bud ou se foi o Steven, mas um deles acabou se tornando alcoólatra e dependente químico. Então, ele desgraçou, né, a vida dessas crianças, né? Elas ficaram vivas, mas ele acabou com a vida delas de qualquer forma, porque imagina 3 crianças daquela idade encontrarem a mãe morta daquela forma, né? Assim que a polícia ela é acionada, as crianças tentam dar a descrição do assassino, só que acaba sendo inútil, porque como elas eram muito novinhas, numa hora elas falavam que o cara era alto, numa outra hora elas falavam que o cara era baixo, que tinha barba, muita barba, pouca barba. Então acabou que não foi muito útil as características dadas pelas crianças. Então não deu em nada e ninguém foi preso. Então no mesmo ano, em 1977, o BTK ele decide colocar em prática o que ele chamou mais tarde de seu crime perfeito. O nome dela era Nancy Fox. Ela era uma mulher bonita, uma mulher solteira que não tinha cachorro e morava sozinha. Por muitos dias ele acabou pescando perto da casa dela também, porque ele, além dele estar observando ela, ele notou que era um bairro onde tinha muitas mulheres solteiras que moravam sozinhas. Então ele achou um bairro bem interessante. Nessa noite do assassinato da Nancy, ele falou para a esposa dele que ele iria até a biblioteca estudar, e realmente ele foi, porque ele fazia faculdade, então para ele era fácil dar esse tipo de desculpa. E às 9 da noite ele saiu da biblioteca e foi em direção à casa da Nancy. Chegando lá, ele cortou o fio telefônico, bateu na porta, mas ninguém atendeu, então ele quebrou a janela e entrou dentro da casa e ficou aguardando sua vítima. Então a Nancy acaba chegando em casa, e quando ela chega, ela dá de cara com aquele homem, né, que invadiu a sua casa. Só que ela era uma mulher muito corajosa, e ela enfrenta ele, diz que vai chamar a polícia, só que daí ele diz pra ela que já tinha cortado o fio. E nisso ela puxa um cigarro e fala pra ele, tá, faça o que tenha que fazer e vá embora para que eu possa chamar a polícia. E a forma com que a Nancy lidou com aquela situação deixou o Dennis muito mais excitado. Ele achou muito excitante aquela coragem dela. Então ele levou ela pro quarto, fez todo o seu ritual, né, amarrou, torturou, enfim, e assassinou a Nancy. Na manhã seguinte, o Dennis ele estava tão feliz, tão satisfeito por ter sido o seu crime perfeito, que ele ligou de um telefone público para a central de emergência e disse: vocês vão descobrir um homicídio no número 843 da Saul Pershing Nancy Fox. Ele estava tão orgulhoso e tão satisfeito que finalmente ele conseguiu fazer um crime perfeito. Não teve cachorro, não teve telefone tocando, não teve ninguém aparecendo, que ele se encheu, né, com o seu ego e decidiu ligar para a emergência e informou. Eu faço questão que vocês vejam o trabalho que eu fiz, tipo isso. Como ele não foi pego, né, pela morte da Nancy Fox e também pelas outras vítimas, ele se encheu de ego também mais um pouco e decidiu mandar um poema para o jornal Eagle falando sobre a sua vítima, Shirley Vian. Só que os jornais receberam um poema e não divulgaram, e isso deixou ele bem chateado. Até que no dia 10 de fevereiro de 78, ele acabou enviando um bilhete para o canal Cake, um poema com o título Morte a Nancy, e a sua assinatura BTK aparece novamente. Nesse bilhete mostrava o quanto ele estava decepcionado de não terem notado o seu poema sobre a Shirley no jornal Eagle, e também havia um desenho no papel que era uma mulher deitada de bruços amarrada, que seria no caso a Nancy Fox. Então imediatamente a Cake TV
enviaram, né, o bilhete para a polícia. E somente naquele momento a polícia conseguiu saber que o assassino do Zotero era o mesmo assassino da Shirley, era o mesmo assassino da Nancy e era o mesmo assassino da Catherine. Porque nesse bilhete ele descrevia como foi prazeroso, que também foi uma parte que me chocou bastante no livro, que eram as cartas que ele mandava, né? Tem todas elas ali. Então é bem repugnante ler assim a forma que ele pensava. Nesse bilhete mencionava como que foi ter matado a Josephine Otero e, enfim, ele também ameaçava matar outra pessoa no bilhete, então ali a polícia já se deu conta que se tratava de um serial killer e que era o mesmo assassino das outras vítimas. Até que no dia 28 de abril de 79, ele vai até a casa de Anna Williams, de 63 anos. Ele vai nessa casa, ele aguarda por ela, só que ela não aparece, então ele acaba desistindo e indo embora. Assim que a Ana chega em casa, né, ela nota que a porta de um dos quartos dela estava aberta, que tinha roupas no chão, enfim, gavetas estavam abertas. E quando ela pega o telefone, ela nota que a linha telefônica estava cortada, então ela se apavora e sai correndo dali. Até que no dia 14 de junho, uma caixa foi entregue à emissora Cake através dos correios. A carta dizia: ó, Ana, por que você não apareceu? Foi um plano perfeito. Eu não vou ler toda a carta para vocês, mas nessa carta ele dizia o quão decepcionado ele estava pela Ana não ter estado em casa naquele dia e, enfim. E aí nós vamos pro dia 27 de abril de 1985, onde o BTK ele já tinha tido a sua outra filha, né, a Carrie, então ele já tinha, né, como eu disse, esses intervalos aí, o tempo que ele estava se dedicando mais à família, enfim, não tinha muito tempo para poder se dedicar aos assassinatos. Então, gente, o BTK, ele também, além de ser um pai muito amoroso, enfim, ter uma família, né, que isso disfarçava muito bem, né, a pessoa que ele era por trás de toda aquela casca. Ele era um cara que ele levava o filho dele também para os escoteiros, ele era membro da Igreja Luterana de Cristo, né? Ele era muito bem, assim, bem conhecido na igreja, assim, por todos, um cara muito bem conhecido ali, né, nas redondezas. Então, nesse dia, no dia 27 de abril, ele vai até a residência de Maureen Idge, que ele chamou de Projeto Cookie. Maureen tinha 53 anos e ela frequentava a mesma igreja que ele e morava somente 6 casas de distância do BTK. Nesse dia ele montou todo um álibi, que ele se referia como álibi perfeito também, porque nesse dia que ele assassinou a Maureen, ele levou o filho dele, né, para um acampamento dos escoteiros. E ao anoitecer ele disse para todos que estava com muita dor de cabeça e que ele ia dormir, só que na verdade ele não foi dormir. Ele pegou e foi até a cidade, até perto da casa da Maureen, só que na verdade ele não vai dormir, na verdade ele volta para a casa da Maureen. No caminho para a casa da Maureen, ele para num determinado local onde ele deixou o seu kit de assassinato escondido, né, numa sacola de boliche, e ali tinha todos suas ferramentas. Ele pega um táxi e antes de pegar esse táxi ele faz o quê? Ele pega uma cerveja e derrama um pouco na roupa, assim, no rosto, para fingir para o motorista que ele estava bêbado. Então ele fez toda uma encenação para que realmente tivesse todo um álibi perfeito. Então, um pouco antes de chegar perto da casa da Maureen, ele pede para o taxista deixar ele ali naquela esquina, que ele iria ir para casa andando para pegar um ar. Então ele vai até a casa da Maureen, ele corta o fio de telefone, chega dentro de casa, entra na casa e se esconde até que ela chegue. A Maureen, ela chega acompanhada de um homem, mas esse homem ele não entra com ela, então ela entra em casa e dá de cara com o BTK. Depois de matá-la, ele coloca o corpo dela no porta-malas e dirige até a sua igreja. Chegando lá, ele tira diversas fotografias do corpo dela, faz diversas poses, e, enfim, para poder se satisfazer depois, né? Para ele aquilo ali era uma humilhação do corpo, era uma exposição que dava muito prazer para ele, ele podia se divertir depois. Depois ele levou o corpo dela em um local afastado e descartou como se fosse nada. E aí nós vamos dar um pulinho para 1986. No dia 16 de setembro de 86, ele escolhe sua próxima vítima, o nome dela era Vicky, ela era casada e tinha um filho de 2 anos. Quando o BTK decidiu ir na casa da Vicky, ele escolheu, óbvio, um horário que o esposo dela não estava.
Nesse dia, o BTK ele usava um crachá falso na época que dizia trabalhar para uma empresa de companhia telefônica. Então, né, no caso da Vicky, ele bateu na porta, ela atendeu e ele disse que precisava checar a linha telefônica dela e, enfim, mostrou o crachá e tudo mais. E ela não gostou, assim, daquilo, mas acreditou que ele realmente era um profissional, enfim, e deixou ele entrar para fazer o serviço dele. Enfim, assim que ele entra, ele já aborda ela, enfim, e a leva pro quarto, e ela bem preocupada com o nenê dela, né, enfim, que tinha só 2 anos, que estava na sala. Ele simplesmente diz, eu sei lá do teu filho, e enfim, deixa o bebê ali, menos mal, né, e vai pro quarto, enfim, faz o que tem que fazer, tortura, bate, enfim, se satisfaz. E também ela tinha um cachorro e o cachorro latia muito alto, então com medo que chegasse alguém, né, chamasse atenção, ele também acabou fazendo tudo muito rápido e graças a Deus ele não fez nada com o bebê dela e foi embora. De 1986 a gente vai para 1991, que graças a Deus seria a sua última vítima. O nome dela era Dolores Davis. E ele escolheu matá-la no dia 18 de janeiro de 91. O Dennis ele usou também, né, os escoteiros como álibi novamente para essa. Então ele fez inclusive fotos, nesse dia ele fez fotos dele mesmo numa parte afastada lá, enfim, dos escoteiros, dele amarrado com roupas da vítima, amordaçado, enfim. Dessa vez ele deu a desculpa para os escoteiros, para o filho, enfim, para as pessoas que ele ia buscar os suprimentos para o acampamento e assim ele foi até a Dolores. Chegando lá, ele quebrou a vidraça da janela com um bloco de concreto e entrou, sem nenhum tipo de cuidado. Assim que ele vê ela, ele já aborda ela e ela até tenta dar uma mentira, dizer que tinha gente, que ela estava esperando visita, para ver se metia medo nele, para ele ir embora logo, mas ele não acreditou. 13 dias depois, um adolescente saiu para uma caminhada com seu cachorro e acabou encontrando o corpo de Dolores. Nessa época que ele cometeu esse crime, ele trabalhava como fiscal da prefeitura. Ele recolhia os cachorros da rua, ele multava algumas pessoas se a grama estivesse assim muito alta. E ele era descrito nessa época que ele trabalhava com isso, as pessoas descreviam ele como um cara muito arrogante, um cara muito possessivo por tudo, né? Ele queria multar por qualquer coisa, ele era um cara super controlador. A gente vai dar um salto no tempo agora para o final desse vídeo, onde a gente vai conseguir entender e descobrir como que o BTK foi finalmente capturado. Nós estávamos em 1991 e nós vamos para 2004. Mas nesse dia 15 foi o dia que fez 30 anos da morte do Zotero. Então o jornal Eagle decidiu publicar uma matéria sobre os 30 anos da morte do Zotero. E na matéria eles falaram algumas coisas que o BTK não gostou nem um pouco. Eles falaram coisas do tipo que hoje em dia ninguém mais sabia quem era o BTK e tal, e que muitos malucos entrariam em contato depois daquela matéria dizendo ser o BTK, mas que eles iriam saber que não era. Só que não foi bem por aí, né? Ele demorou um pouquinho, mas em um pouco mais de 2 meses depois dessa matéria ser publicada, ele decide mandar uma carta. Nessa carta enviada ao Eagle era uma espécie de envelope e dentro desse envelope tinha uma carteira de motorista. Algo importante que eu deixei escapar na descrição do crime da Vicky, desde o início na investigação eles não atrelaram, enfim, o BTK a esse crime. Eles acharam que o assassino era o marido, então sempre nas investigações por muito tempo eles acharam que o marido da Vicky que era o culpado pelo seu assassinato. Esse envelope tinha a identidade dela, então aí a polícia associou, né, que o BTK era o culpado, então a polícia se deu conta que por todos esses anos eles achavam que o marido era o culpado, enfim, ele até ficou bem mal falado, assim, foi bem prejudicado na época. No envelope também tinha um bilhete com as iniciais BTK e também tinha algumas fotos da Vicky. Fotos que foram tiradas pelo próprio assassino. Depois de muitas discussões, os agentes decidiram divulgar que o BTK teria entrado em contato. Então eles publicaram uma notícia no canal Cake e também no jornal Eagle. E depois disso eles receberam mais de 300 denúncias. Coisas que a gente costuma ver muito nesses casos. Pessoas que ligavam dizendo que o BTK era o marido. Pessoas ligando dizendo que o irmão, que o ex-marido era o BTK. Diversas pessoas dizendo quem era o BTK, mas era tudo assim, tudo errado, sabe? As pessoas desesperadas querendo prender os inimigos, mas
só para atrapalhar a investigação. Até que a Cake TV recebeu um pacote, um caça-palavras, cópias de 2 carteiras de identidade e uma menção ao último espetáculo. Aí começou aquele joguinho de gato e rato. DNA, que era o que a polícia queria nessas cartas, nesses pacotes, eles não encontraram nada, porque o BTK ele sempre foi muito cuidadoso para isso, então nem saliva, nada, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de DNA. Até que no dia 9 de junho, um homem viu uma sacola plástica presa com fita adesiva na parte de trás de uma placa de pare. Era uma carta de 3 páginas. Na carta continha os detalhes das mortes do Zotero. E um detalhe nas cartas é que o BTK cometia muitos erros nas escritas, então ele cometia muitos erros ortográficos, provavelmente para despistar a polícia, né? Para a polícia achar que ele era um cara mal instruído, enfim, que não tinha estudo, enfim, ele fazia aquilo meio que para disfarçar. No dia 17 de julho, um funcionário da biblioteca acabou encontrando uma sacola na caixa de devolução de livros e ele imediatamente chama a polícia. E assim se passaram dias e meses e as provocações continuaram. Até que no dia 22 de outubro, um motorista encontrou outro pacote em um ponto do centro da cidade. Dentro desse pacote tinha um documento de 4 páginas e o título era Aurora. Essa carta ele falava um pouco da infância dele e parecia tudo muito confuso para a polícia. Nessa carta ele dizia que tinha nascido em 1939, o que não era verdade. Ele falava também que ele usava o serviço de prostitutas quando ele era jovem, que ele olhava revistas de mulher pelada sobre sadomasoquismos, e também ele descrevia também alguns assassinatos, como o do Jack Stripador, do Ted Bundy, do Richard Speck, como se ele estivesse estudando os crimes desses assassinos. E aí nós vamos para o dia 8 de janeiro de 2005. Foi encontrada uma caixa de cereal na caçamba de uma picape no estacionamento de uma loja de materiais de construção. Ao ser entregue na polícia, eles fizeram checagem nas câmeras de segurança e notaram um veículo circulando e em seguida parando ao lado dessa picape e colocando o pacote ali. Mas não deu para identificar a pessoa, mas o modelo do carro sim, eles conseguiram identificar o modelo, né, que era o carro do BTK, porém não conseguiram ver a placa nem nada, mas eles já tinham pelo menos o modelo e a cor do veículo. Dentro dessa caixa de cereal que foi encontrado nessa picape, os detetives acharam um bilhete e uma boneca com uma mordaça e o seu pescoço estava amarrado em um pedaço de cano, né, fazendo uma menção, se referindo a Josephine, que foi encontrada dessa forma, né, estrangulada, enfim, pendurada em um cano. E foi nesse dia, foi nesse pacote, né, com essa boneca, se referindo a Josephine, que tinha um bilhete do BTK onde ele perguntava, enfim, para a polícia se ele poderia se comunicar através de um disquete, se ele poderia enviar um disquete para a polícia, enfim, para se comunicar, se aquele disquete eles poderiam rastrear, enfim. Assim, uma forma muito burra, né, da parte dele, assim, né, mas o que leva a gente a pensar e entrar numa conclusão de que o BTK ele não era, na verdade, um cara muito inteligente, né? Ele sempre foi um cara muito sortudo. Então, nesse momento, quando eles recebem essa carta e ele vem que eles perguntam isso, será que esse cara tá tirando com a nossa cara para perguntar uma coisa dessas? Mas eles decidiram entrar no jogo dele e disseram que ele podia enviar, que eles não teriam como rastrear. Até que no dia 16 de fevereiro de 2005, a recepcionista do Kansas TV, uma afiliada da Fox, encontrou um envelope de plástico bolha na correspondência. Nesse envelope tinha uma corrente de ouro e um pingente. Também havia o disquete. Quando os detetives pegaram o disquete, foram checar e lá estava. Clicaram em propriedades e lá estava o nome Dennis, e o disquete estava registrado em nome da Igreja Luterana de Cristo, que foi usado na Biblioteca Pública de Park City. E assim a polícia finalmente descobriu quem era o tal Dennis, né, investigando, enfim, todas essas propriedades do disquete, e aí eles foram até a residência do Dennis. Chegando lá, ao abordá-lo, o Dennis ele aparentou-se bem calmo, bem tranquilo para quem estava sendo preso como sendo BTK. E quando chegou no seu interrogatório, enfim, quando a polícia levou ele até lá e interrogou, ele se manteve calmo, em nenhum momento ele se mostrou apavorado nem nada. E quando a polícia perguntou para ele se ele era, enfim, o BTK, ele nem hesitou, assim, ele pegou e falou que sim, eu sou o BTK.
Então, no dia 28 de fevereiro de 2005, Dennis Rader foi indiciado em 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Dennis Rader foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua e, como ele confessou os assassinatos, assim foi a sentença dele. Eu espero que esse vídeo, assim, para vocês tenha sido bem, assim, informativo, que tenha sido bem satisfatório, que eu não tenha deixado passar nada, apesar que eu acho que eu não falei 100% de tudo que deveria ter nesse vídeo, mas como eu disse para vocês, o vídeo iria ser muito gigante se eu fosse trazer todas as informações. Se vocês gostaram, se tiveram paciência para ficar até o final desse vídeo, curtam ele para a gente conseguir divulgar bastante o canal, comentem, deem a opinião de vocês, participem aqui das dúvidas, enfim, que surgiram no decorrer do vídeo aqui também. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, casos.mistérios. Também tô com um perfil bem bacana lá no TikTok, tá aqui o perfil, sigam lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!